Muito bom dia, repito agora com o microfone ligado. Vamos dar início a este colóquio e cabe-me a mim, como representante da comissão organizadora, inicial. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, excelentíssima senhora delegada regional do Centro da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, excelentíssimo senhor presidente da Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais de Mondego, excelentíssima senhora vice-reitora da Universidade de Coimbra, excelentíssimas autoridades aqui presentes em destaque, o senhor João Evangelista, caros colegas da Comissão Científica e organizadora deste colóquio, caros congressistas, caros professores integrados na ação de formação aqui presentes, caros colegas, estudantes e funcionários, minhas senhoras e meus senhores. A carta de confirmação dos costumes de Coimbra por Dom Afonso VI, Imperador da Espanha, saída de Toledo a 29 de maio de 1085, assim narra no seu longo preâmbulo histórico. Com efeito, em tempos passados, chegou das partes de Sevilha um certo personagem denominado cônsul Dom Segisnando, que, dirigindo-se ao laudabilíssimo rei Fernando, o aconselhou a tomar uma certa cidade, chamada Coimbra, que então se encontrava na posse dos sarracenos. O mesmo rei Fernando, já referido, acolheu de bom grado os seus conselhos e, partindo, acompanhado da esposa, filhos e filhas, cercou toda a cidade e manteve-se firme no cerco até que o Senhor lhe entregou sob o seu domínio. Então, depois de entrar na cidade, premeditou em seu coração e escolheu para seu próprio cônsul Dom Segisnando, acima citado, com a condição e acordo de a repovoar conforme a sua vontade. E ele, de facto, não só bem a repovoou e a defendeu com firmeza contra todos os gentios, mas também lhe doou costumes próprios que a povoassem o melhor que pudessem e a possuíssem, não apenas eles e os seus filhos, mas também toda a sua descendência. De tal modo que, se alguns habitantes pretendessem residir para outra terra, não ousasse vender ou doar, fosse o que fosse, a não ser a seu vizinho. A verdade é que, após a morte do rei Dom Fernando, sucedeu no Império nosso louvável Afonso, que, com o auxílio de Deus, conquistou firme e admiravelmente todas as nações bárbaras, até que um dia se apoderou dessa notabilíssima, mas não menos bela e magnífica cidade de Toledo, que Deus omnipotente prodigiosamente lhe entregou em suas mãos. Ora, logo que os maiores de Coimbra isto ouviram, todos acorreram em conjunto aos pés do nosso Imperador Dom Afonso e, prostrados de joelhos diante dele, rogaram que lhes fossem confirmados os costumes, como o seu pai, o rei Dom Fernando, outrora havia determinado e que depois lhe foram dados por Dom Segisnando. É justamente dos reinos peninsulares, muçulmanos e cristãos, de Coimbra, cidade e cabeça de um vasto e específico território, de Segisnando, hábil homem e político, de moçarabismo, um tempo de convívio de religiões e culturas, que se vai falar neste Congresso Internacional Coimbra Cidade Aberta, que agora se abre, parte integrante e conclusiva do multifacetado programa celebrado
comemorar 950 anos do tempo de Sesnando que decorreu ao longo deste ano. Mas também se falará neste congresso, projetando estas longínquas décadas do século XI para tempos posteriores de mestres de escolástica que ensinaram em universidades portuguesas e espanholas nos séculos XVI e XVII e que são considerados os pais fundadores do direito internacional, ou de uma Coimbra atual em questionamentos de universalidade e universidade. Durante 2 dias, 14 conferencistas vindos de Haia, Salamanca, Mértola, Évora, Lisboa e Porto, com outros aqui de Coimbra, iluminaram-nos-ão uma época menos conhecida de tempos e espaços de fronteiras permeáveis entre moçárabes e muçulmanos, no quadro amplo peninsular ou no mais regional coimbrão, evocar-nos-ão traços de moçarabismo inscritos na língua, na escrita, na toponímia, na cultura ou na arte, ou relembrarão ainda a vida, a ação e as memórias narrativas e documentais do primeiro governador de Coimbra. Tempos esses de multiculturalidade e abertura que nos conduzem, como dissemos, a outras épocas marcantes da Escola Ibérica da Paz ou de uma Coimbra Universidade, já cidade agregadora pelo conhecimento. Caminha-se do ontem, com os pés firmes no hoje, em passos de amanhã. A ciência e a cultura enlaçam-se como as duas e uma só face de género. O programa científico é acompanhado de um outro cultural, em que os congressistas visitarão a Sé Velha, onde se encontra o túmulo de Dom Sesnando, ouvirão na Capela de São Miguel um concerto pelo ensemble Capela Santa Crucis e percorrerão uma exposição de trabalhos de alunos da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, inspirada na Escola Ibérica da Paz, composta por 2 núcleos temáticos, apresentados um no Museu Nacional Machado de Castro e outro na Sala de São Pedro da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. A Reitoria da Universidade de Coimbra, no âmbito das comemorações dos 950 anos do tempo de Sesnando, e a Comissão Científica e Organizadora deste Congresso Internacional Coimbra Cidade Aberta, tudo fizeram, e cito o que estava nos programas, para colocar Sesnando no mapa dos personagens históricos e refletir acerca das raízes de Coimbra e da sua marca multicultural. Como membro das referidas comemorações e deste colóquio, eu só posso desejar que estes objetivos se tenham vindo a concretizar e que se redimensionem e aprofundem com as atividades científicas e culturais dos dias de hoje e de amanhã. E mais não farei agora nesta abertura que dar as boas-vindas. Primeiro aos congressistas que com todos nós vêm dialogar e repartir a sua investigação e o seu saber. Igualmente aos patrocinadores e co-organizadores deste evento, mas também aos organizadores e entidades de acolhimento de visitas, exposições e concertos que connosco darão forma ao Congresso. E por fim, saúdo todos os participantes, um extraordinário e vasto público que envolve cerca de 300 inscrições, de professores e de novos salientos que aqui estão na sua ação de formação, de estudantes, de mulheres e homens com interesse na história e na cultura, que acorreram em grande número
e nos oferecem um renovado incentivo para continuarmos a unir a universidade, a cidade e o ensino, enfim, a ciência e a cultura. Neste ano de 2014, em que a Universidade de Coimbra tomou como mote da sua 16ª Semana Cultural o tema Redes, fazemos votos este colóquio internacional Coimbra, Cidade Aberta, ao evocar Sesnando e Coimbra-Mossárabes, pontes de intensos cruzamentos, esteja a afirmar a marca de uma Coimbra Universidade e de uma Coimbra Cidade aberta, integradora e multicultural, e a reafirmar os valores da inclusão, do diálogo e das redes étnicas, culturais e religiosas na construção de um livre, responsável e solidário mundo. Magnífico reitor, senhora delegada regional, senhora presidente da Câmara de Penel, senhora doutora Maria Helena Coelho, representação da Comissão de Organização deste Congresso, senhora vice-reitor, senhor vice-reitor, senhora João Evangelista, senhoras e senhores professores, caras e caros alunos, prezados congressistas. É para mim um motivo de honra poder estar presente na sessão de abertura desta iniciativa tão importante. Importante no sentido em que, sendo nós uma faculdade antiga, dizem que é a mais antiga da universidade, pelo menos no cânon ritualístico assim é, e estando sempre muito orgulhosos do nosso passado, temos plena consciência de que a faculdade e a universidade avança sobretudo e consegue afirmar-se no mundo contemporâneo na medida em que é capaz de produzir conhecimento novo. E uma iniciativa desta natureza tem por objeto primacial, evidentemente, a comunhão de saber novo que se possa produzir em torno de um período de tempo que, de facto, tem marcas de grande importância. E deixaria uma segunda nota relativamente à importância desse período para nós hoje. Já foi aqui recordado pela senhora doutora Maria Helena Coelho que este foi um tempo de vida comum relativamente pacífica entre diversos povos, com línguas nem sempre exatamente coincidentes em comuns, com religiões e culturas díspares. Não diria, porque sou historiador e uso com algum cuidado estes conceitos, que estávamos perante um tempo de tolerância e de multiculturalismo. É um anacronismo dizer isso. Mas foi seguramente um tempo de vida comum relativamente pacífica entre gentes muito diferentes entre si. Isso é muito importante ser recordado hoje. A nossa faculdade, a nossa universidade, hoje vive de facto um tempo de grande tolerância e de grande multiculturalismo, e é possível pensar que, através de pontes abstratas que possam unir tempos tão distantes como o século X, XI e o século XXI em que vivemos, perceber aí as raízes de algumas das matrizes que são hoje a nossa faculdade e a nossa universidade. Eu não posso deixar de terminar esta brevíssima intervenção sem fazer uma saudação muito especial de felicitação à Comissão de Organização, sou da senhora Vice-Reitora, e, sobretudo, desculpem esta imodéstia, realçando o papel de alguns docentes da minha faculdade que participaram nessa Comissão de Organização, a quem eu agradeço de um modo muito especial. E desejo, naturalmente, a todos trabalhos muito frutuosos durante os 2 dias que se vão seguir. Muito obrigado.
dia a todos. Começo por cumprimentar a magnífica doutora, professora João Gabriel Silva, Sr. Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor José Pedro Paiva, Cristina Oliveira, Sra. Delegada, sempre com os nomes nomenclaturas, vamos ver se eu tive que apontar, portanto, Delegado Regional da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Cumprimento naturalmente a professora Maria Helena Cruz Coelho e nela todos os responsáveis pela comissão da organização deste Congresso e das comemorações dos 950 anos do nosso Senado, aproveitando também a referência que faço à comissão organizadora para deixar um cumprimento muito particular à senhora Vice-Reitora Almeida Santos, que foi ela que desafiou a agência para participar também na estruturação desta efeméride. E eu diria que é, desde logo, o tema que foi escolhido, Coimbra Cidade Aberta, um belo mote para aquilo que estamos aqui a tratar. Uma cidade que foi, há relativamente pouco tempo, reconhecida como Património Mundial da Humanidade, que deve exatamente ter este espírito de abertura, ao diálogo, ao conhecimento e à criação das redes e das pontes que a professora Maria Cruz Coelho aqui veio trazer à liça, através da celebração também de uma figura histórica que eu diria que era, se calhar, até há pouco tempo desconhecida da maior parte de nós e que, com iniciativas como esta, e modéstia à parte daquilo que tem sido também o próprio trabalho da Rede dos Castelos e Moradas Medievais do Mondego, começa hoje a ser falado e começa a ser um referencial para aquilo que é o modo de estar na sociedade e que, se nos reportarmos há 950 anos atrás, então seria efetivamente uma figura muito interessante e, diria, muito autêntica. Em 1064, Dom Fernando Magno conquista Coimbra, ao tempo já com a participação do Dom Fernando Davides. Desde então existe aqui uma aliança territorial na defesa entre dois mundos, da fronteira do mundo cristão e do mundo muçulmano, e foi já sob o comando de Dom Fernando Davides que muito, porque é um conjunto de infraestruturas da arquitetura medieval que esta agência procurou exatamente recuperar para criar então uma nova rede em que não procuramos defender nada, mas procuramos exatamente partir à conquista e ao ataque naquilo que é a afirmação da identidade territorial, daquilo que são elementos comuns a um conjunto de municípios, identidades que acreditam que é possível afirmarmos um conjunto de recursos locais que estão subaproveitados ou que não estão a ser suficientemente aproveitados. E nós temos que também saber valorizar a história. E esse é exatamente um dos motivos e um dos objetivos desta agência, que é de criar uma marca agregadora ligada ao património medieval e ao empreendedorismo cultural. Portanto, esse, eu diria, é o objetivo máximo desta rede, que conta com a participação de 8 municípios, todos eles com vestígios destes elementos de defesa militar, que são, a saber, Figueira da Foz, Montemoro Velho, Soura, Pombal, naturalmente Penela, Lousã, Miranda do Corvo e Coimbra, e que juntou também, nesta rede, um conjunto de entidades que muito têm ajudado nessa apropriação, valorização e promoção destes recursos locais, que é não só o património edificado e construído, mas o imaterial e o conhecimento. E nesta área do conhecimento eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para publicamente, porque esse creio ter merecido, deixar aqui testemunho daquilo que tem sido o extraordinário trabalho da Universidade de Coimbra, que tem sido muito respeito concretamente à questão da pesquisa, da valorização e do conhecimento que tem trazido a esta rede, porque esse é verdadeiramente o produto distintivo, diferenciador que nós podemos vender a quem nos visita e, em cima disso, se calhar, valorizar a base económica local naquilo que nós temos de mais rico no território, que é o conhecimento e a história que nós temos. E eu não poderia deixar então de pessoalizar na pessoa da professora Luísa Trindade o trabalho que tem sido feito pela Universidade de Coimbra e no professor Joaquim Ramos Carvalho, que tem também, mais ligado à área da tecnologia, no acompanhamento, tem feito alguns projetos comuns da agência e que permite-nos
em menos de 2 anos, ter já um conjunto de dinâmicas territoriais que nos levam a ter uma perspectiva muito positiva de como pode evoluir. Portanto, é nesta apropriação, na capacitação e promoção dos recursos locais que nós teremos exatamente que fazer a diferença e sermos mais competitivos relativamente aos outros territórios. E nós que temos agora a felicidade de ter uma região reconhecida como Património da Humanidade, aproveitarmos esse momento também para centrar a discussão na reflexão de uma personagem histórica para esta região é, eu diria, uma feliz coincidência. E na sociedade atual, no mundo contemporâneo, enfim, com todos os problemas que nos invadem nas paragonas mediáticas, a nossa casa, termos uma figura que tem quase 1000 anos de vida e que conseguiu ao tempo afirmar os diálogos com culturas diferentes, com visões do mundo, da religião e da cidade tão distintas. Enfim, o respeito que mostrou pela diferença leva-nos a pensar que falta nos faria um Dom Segismundo no mundo que pudesse de alguma forma orientar algumas más vontades que nos invadem. E portanto, eu terminaria dizendo que esta afirmação da importância da história e do conhecimento no desenvolvimento económico e social dos territórios pode ser feita muito e passa muito pela afirmação do conhecimento e a iniciativa que a Universidade de Coimbra hoje tem, não só de distinguir e de celebrar uma figura que muito contribuiu para o desenvolvimento da região, é um testemunho de como nós podemos caminhar, enfim, naquilo que é a nossa educação pública, que são os desafios que se colocam a cada dia, a cada um de nós, mas também à região onde nós estamos inseridos. Muito obrigado a todos pelo convite, espero que corra com toda, eu diria, a importância que tem este género de iniciativas, que seja também dada a conhecer fora dos mundos da universidade, porque esse é também um desafio que a própria comunidade toda tem que aceitar. E uma cidade aberta também à abertura da sociedade do conhecimento e das velhas paredes da universidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por ter esta digníssima mesa. Muito me honra convidado para a integrar o Sr. Reitor, o Professor João Gabriel Silva, o Professor João Paira da Faculdade de Letras, o Dr. Luís Matias, da Câmara Municipal de Bela, que é nas funções de presidência da agência da rede de Castelos e Muralhas, e a professora Helena Coelho, aqui também na qualidade de organizadora deste evento. Não posso naturalmente deixar de cumprimentar a professora Clara Almeida Santos, que também, o Ministério da Educação, lançou um desafio. Verifico que andou a lançar desafios a muita gente e é boa hora, porque eu julgo que esse desafio está a ser concretizado e todos os parceiros têm aderido com entusiasmo a apreciar a moldura humana que está neste auditório. De modo que eu só posso congratular-me com a iniciativa de dar os parabéns. Ela ainda não está concluída, mas julgo que, pelo menos nos seus primeiros objetivos, têm sido alcançados. Gostaria também de cumprimentar todos os professores desta universidade, alguns deles que também, para mim especialmente, com um grande carinho, são muito por empregar o meu percurso como estudante nesta casa. E não posso deixar de levar. Cumprimento também todos os investigadores que estão hoje aqui presentes, os meus colegas docentes do ensino básico e secundário e todos os estudantes que, enfim, mostram o gosto pela história e ainda resistem a esta opção que eu julgo que é uma opção importantíssima para o país. A minha presença aqui, de facto, é uma presença multilateral. Eu aceitei este desafio de articular e de fazer a ponte com as escolas desta região que engloba a área onde o Dom Segismundo teve um papel de relevância, de modo que o papel do Ministério da Educação, à semelhança de outras iniciativas, apenas promoveu junto das escolas, organizando uma reunião que teve a especial presença da professora Helena Coelho, com os diretores das escolas e os coordenadores dos grupos de História, a quem foi apresentado o projeto. Lançado o desafio, também é muito importante, de agregar os centros de formação de professores, e eu vejo que esse desafio foi bem aceito pelos meus colegas, porque, de facto, eu julgo que a formação científica deve ser um dos baluartes da nossa escola.
Enfim, haverá outros aspectos muito importantes, mas a nossa formação científica, o saber novo que o professor falava há pouco, é fundamental para nos mantermos atualizados. E eu devo saudar todos os colegas que trazem, embora a sua pesada carga horária, a dificuldade, enfim, o seu trabalho muito intenso nas escolas, ainda se disponibilizam para frequentar estas ações e para aprender mais, podendo também passar aos seus alunos aquilo que é o saber histórico, que é mais do que um saber teórico, é também uma preparação para a vida e para a sua cidadania. Por outro lado, a questão da história local também é de interesse. Julgo que é uma componente importante que as escolas, e em particular os professores de História, que têm um papel muito especial para promover essa história local, não só nas suas aulas, quando ensinam a sua matéria, mas também em termos curriculares. É possível, através dos contratos de autonomia, enfim, muito falados nos últimos tempos, por outras razões, mas é possível a cada escola introduzir componentes regionais nos seus currículos escolares. Eu espero que este desafio seja também agarrado pelas escolas desta região e que possam, na medida também da sua estrutura e na medida desta possibilidade que algumas dessas escolas têm de introduzir estas componentes do currículo, o possam fazer. Portanto, deixo também aqui o desafio, não só no que diz respeito ao currículo, mas também no que diz respeito a outras atividades, que sejam os clubes. Nós temos imensos clubes de património, de história local, que já existem na escola, mas os ainda haverá aqui espaço para serem criadas outras atividades com os nossos alunos que permitam divulgar o património local. No fundo, julgo que é um elemento agregador que nos dá a todos uma identidade e uma coesão territorial que cada vez mais se verifica necessária face a uma certa globalização do mundo. De modo que eu só posso dar os parabéns a todos, assinalar também a importância que esta rede dos castelos e das muralhas do Mondego tem neste projeto, uma vez que faz a ligação direta ao terreno. A Universidade, naturalmente, com o seu conhecimento, toda a sua bagagem científica, também aceitou e também promoveu este congresso e todo o conjunto de atividades que têm sido realizadas. De modo que eu espero que o Dom Segelano seja, de facto, uma figura reabilitada para todos nós, que somos da região de Coimbra, e que possa também ser passada para os nossos jovens como uma figura e uma personagem de relevo do seu tempo e que, com os seus ensinamentos, possamos também todos nós olhar para o nosso país de forma diferente e aproveitar tudo aquilo que foi a herança desta personagem para olharmos para nós, olharmos para o nosso país e aprendermos com a história, que é isso que todos nós queremos. Desejo a todos um bom dia de trabalho, hoje e amanhã, e que possamos todos sair daqui um pouco mais que aquilo que chegamos. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Quero naturalmente começar por saudar aqui a mesa, todos os convidados, todos aqueles que decidiram aproveitar algum do seu tempo nesta sessão. Vou ser muito breve, porque o importante é que nós tenhamos plena oportunidade de ouvir aqueles que nos vieram transmitir o seu saber. Quero essencialmente agradecer à professora Clara Almeida Santos, que coordenou lá da Universidade todas estas iniciativas. Da professora Maria Luz Coelho, excelente e fantástica colaboração de toda a Comissão Científica organizadora deste evento em particular. Enfim, aqui aos nossos parceiros nesta iniciativa, do lado das escolas, do lado das câmaras municipais, da rede dos castelos. De facto, tem sido aqui uma conjugação de vontades notável. Queria também lembrar o professor Costa Lobo. Foi o professor Costa Lobo que no verão de 2011 veio dizer que eu deveria ter atenção à comemoração dos 950 anos da chegada de Dom Segelano a Coimbra. Eu confesso humildemente que não fazia ideia sequer que o senhor tinha existido, quanto mais, mas despertou muita curiosidade.
E aquilo que me despertou mais curiosidade foi aquele relato que o professor Costa Lobo me fez, de que, de facto, tinha sido um momento de grande convivência, frutuosa convivência, grande desenvolvimento entre culturas diferentes e religiões diferentes. Ora, basta ouvirmos as notícias que diariamente nos entram pela televisão adentro, para nós percebermos o quanto essa convivência entre perspectivas, enfim, religiões, culturas diferentes é tão necessária e continua a ser tão atual nos tempos que correm. E, além disso, confesso que a noção de uma civilização moçárabe, uma civilização cristã sob dominação muçulmana, na altura, enfim, sob muitos pontos de vista, os muçulmanos eram mais tolerantes que os cristãos, não é exatamente o que nós assistimos atualmente, mas pronto, a história dá muitas voltas, e essa noção de tolerância, de convivência, é algo que eu considero completamente essencial para uma universidade. Uma universidade tem que ser, em primeiro lugar, um lugar de liberdade de espírito. As pessoas têm que sentir que é bem-vinda, que é bem vista a iniciativa, a procura de caminhos novos, o lançamento de ideias novas, umas válidas, outras significa que não são tanto, mas é legítimo tentar, e outras se encontrarão. Tem que haver esse espírito. Os momentos menos brilhantes de toda esta longa história da Universidade de Coimbra são os momentos de maior intolerância, em que, por razões de ideias, de divergências, tantos foram expulsos da Universidade em momentos diversos, em que perspectivas diferentes eram afastadas por razões de intolerância. E, portanto, um momento histórico tão antigo, em que, havendo guerras, nós não podemos, enfim, embora eu evite muito a palavra, 1064 foi a conquista militar de Coimbra, e houve mortes e feridos. E houve muitas escaramuças posteriores, aliás, Dom Fernando construiu diversíssimas fortificações, não era só para a paz, enfim, podemos sempre dizer que quem quer a paz prepara-se para a guerra, com certeza, isso é uma questão que é relevante, e naqueles tempos seria seguramente muito relevante, mas houve sempre escaramuças. Mas, apesar de tudo, os dados que temos mostram que havia uma vontade não de exterminar aquele que tinha acabado de ser conquistado, mas de encontrar um modo de convivência. E, repito, a civilização moçárabe é talvez uma das melhores concretizações dessa ideia da possibilidade de convivência, mesmo perante perspectivas sobre a vida e sobre a religião muito diversas. E repito, e esse para mim é o modo principal, e com isto termino, de facto, o valor da tolerância, da aceitação da diferença pacífica, da aceitação pacífica da diferença, se já era um valor, e foi um valor tão importante na altura, pois agora não tem menos valor, se calhar pelo contrário, porque o mundo é cada vez mais global, estamos cada vez mais perto de todos aqueles que são diferentes de nós, e portanto acho particularmente inspirador numa região, num país, numa universidade que tem uma história tão longa, mesmo assim são só 724 anos, e os Xunano são 900, enfim, a tomada de Coimbra aos sarracenos, até este termo eu acho interessante, entre outras coisas, enfim, não interessa. Esse período foi há 950. Também nos permite perceber, ou pelo menos ter umas pistas adicionais sobre porque é que Dom Afonso Henriques veio fixar em Coimbra, na altura da formação do país, por que razão é que Coimbra acabou por acolher a universidade, também muito seguramente deve àquele período de grande desenvolvimento social, cultural e económico que resultou dessa política de abertura do Dom Fernando. Só podemos especular, mas é uma especulação interessante, saber se Dom Afonso Henriques alguma vez para aqui teria vindo se não tivesse sido o desenvolvimento do período de Dom Fernando, se alguma vez a universidade para aqui teria vindo se não tivesse sido o desenvolvimento que resultou do período de Dom Fernando, não sabemos seguramente, mas é seguramente um assunto muito interessante para especular. Agora, aquilo que eu acho é que todos estão muito mais interessados em ouvir os nossos conferencistas do que a mim, e portanto aquilo que eu desejo é que corra muito bem o dia. Muito obrigado.